Oi, meu nome é Aline Tavares, tenho 23 anos, sou mulher trans. Vim compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive na escola e falar um pouco sobre minha vida pessoal. Com 14 para 15 anos, eu me assumi trans para minha mãe. Cheguei com short e falei, mãe, quero ser mulher. E ela me disse que a gente poderia fazer isso juntas e que não seria de um dia para o outro, que teria uma transição, e ela foi essencial para minha trajetória e até hoje é. Eu lembro que no ensino médio, no primeiro ano, foi muito difícil para mim o ensino médio, mas o primeiro ano mexeu muito comigo por conta que realmente foi onde eu me transicionei como mulher trans, e foi muito complicado porque não tinha a imagem ainda da mulher e também não tinha a imagem de um homem. Era uma coisa muito, muito estranha para mim e para as pessoas, porque o conflito foi muito grande, tanto para mim quanto mexeu com as outras pessoas, e eu sentia isso. Eu vivenciei várias coisas no ensino médio e eu quero contar para vocês. Logo no primeiro ano, como eu já disse, no segundo semestre, volto eu, já tinha comunicado à minha mãe, volto eu como mulher, com aplique, com mega hair, mas ainda os hormônios não tinham feito efeito e eu estava ainda naquele momento de um pé para cá, um pé para lá. Então era algo que as pessoas ainda tinham um pouco de receio, e algo que mexeu muito comigo foi a questão de usar o banheiro. Acho que para a maioria das trans é um grande fator de exclusão. O mais marcante é quando a gente tenta usar o banheiro masculino e não consegue, é óbvio. Isso é muito marcante. O banheiro masculino nem sempre tem o que a gente precisa, porque só tem aqueles mictórios, sabe? Então como que a gente vai usar aquilo? Quando entro no banheiro, isso ainda me assombra. Eu espero todo mundo sair de lá, mesmo que estiver apertado. Aí depois eu entro. Lembro que eu comecei a usar o banheiro feminino, porque antes eu usava o masculino, mas eu me identifiquei a usar o feminino porque não tinha como eu entrar no masculino, e foi assim. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no banheiro feminino, eu fui impedida pela diretora da escola onde eu estudava, onde a mesma me chamou na sala dela e disse que eu não poderia estar usando aquele banheiro por conta que eu era menino. E ela também disse que eu não podia usar o banheiro masculino, por conta que eu poderia sofrer retaliações por ser diferente. Então aquilo me deixou muito, com a minha autoestima muito baixa, porque eu me sentia um nada, tipo, eu não podia usar o banheiro feminino, não podia usar o banheiro masculino, e ela me entregou lembro como se fosse hoje, ela entregou uma chave na minha mão e falou, olha, toda vez que você quiser ir no banheiro, você vem à diretoria, peça essa chave e você vai usar o banheiro de funcionário. Era um banheiro com uma privada, um banheiro pequeno, e toda vez que eu tinha vontade de ir no banheiro, eu tinha que pedir. E para mim era muito triste, porque eu me sentia muito mal. Foi muito difícil o período escolar, porque não é uma coisa que a gente escolhe. Simplesmente acontece. E não dá para relevar isso. Demora muito para esquecer. Dói e é difícil. Eu não consigo superar até hoje o que aconteceu. Outra questão também é a questão de nome, que eu não era chamada pelo meu nome social até então, que eu não era retificada, era chamada pelo meu nome masculino, e isso mexia muito comigo. E não era nem tanto dos alunos, dos meus parceiros de sala, era mais a administração da escola, da diretoria, e até eles entenderem o que eu era, o que de fato estava acontecendo. Foi um ano extenso, longo, triste, e eu tinha vontade, enquanto mulher, de ter também, igual as minhas amigas tinham, uma paquera na escola, alguém, entendeu? Mas não tinha. Não tinha esse momento de afetividade, era muito difícil. Eu me envolvia somente com as minhas amigas, tanto que eu era meio excluída pelos meninos, pelo fato de eu ser trans, e eles não entenderem até,
sabe? Eu tive um bom relacionamento com alguns meninos, de ser amiga, mas alguns me rejeitavam e já sofri muito xingamento. Graças a Deus, nada físico, mas muitos xingamentos e tal. Uma vez eu ouvi um professor atrás de mim falando sobre coisas transfóbicas, como por exemplo, se a minha filha estudasse numa escola e eles deixassem uma mulher trans entrar no banheiro com ela, eu ia lá e socaria. Então esses tipos de coisas eram comuns, sabe? Falando perto de mim. Ninguém da sala sabia e muita gente concordava. Então como que eu ia me abrir ali? Como é que eu ia falar alguma coisa? Como é que eu seria eu mesma? Foi aí que dá um estopim para uma nova fase na minha vida. Através disso tudo, sem um acompanhamento psicológico, me hormonizando sem um acompanhamento médico, eu tive uma crise existencial muito forte, onde eu já não sabia como me encaixar socialmente, eu já não sabia como me expressar, eu estava me sentindo perdida, eu estava me sentindo sozinha, apesar de ter a minha mãe, de ter as minhas amigas, de ter pessoas ao meu lado, mas eu me sentia muito sozinha comigo mesma. Foi quando eu decidi parar com a transição. Eu cortei o meu cabelo já estava um pouco grande, cortei meu cabelo. Eu retrocedi e voltei a ser menino. E isso foi pesadíssimo para mim, porque foi uma forma que as pessoas me aceitassem e foi uma forma de amenizar o sofrimento que eu estava passando. Porque na minha escola só tinha eu de trans e só tinha eu e mais uma amiga, me lembro até hoje. Então, para uma escola grande de ensino médio com muitos e muitos alunos e somente você de trans foi muito complicado. Então, decidi fazer essa pausa, que foram 6 meses de pausa de hormonização, com o cabelo cortado. E assim, eu me olhava no espelho e eu via que realmente tem alguma coisa errada, porque, cara, eu não conseguia me aceitar e eu não conseguia, e eu queria a aceitação das pessoas, e eu comecei a me questionar, mas eu tenho que me aceitar, eu tenho que ter esse aceitamento pessoal, e eu não preciso do aceitamento social. E aí foi quando eu criei força, graças a minha família, eu criei forças e voltei a me hormonizar. Foi um passo muito importante porque eu criei a segurança, o empoderamento, comecei a pesquisar mais, comecei a estudar mais sobre a transexualidade e eu consegui voltar à minha transição. Foi como se eu tivesse voltado à vida. É muito louco, mas foi como se eu tivesse voltado a viver de verdade. E as pessoas acharam muito estranho, porque, ela começou a transição, agora parou, mas o conflito pessoal, o conflito social é muito grande. A pressão psicológica foi muito intensa e é até hoje. Quando alguma amiga minha trans que está no começo da transição vem conversar comigo, eu digo sempre, não desiste, sabe? É algo temporário, é algo que passa. E foi isso. Voltando ao ensino médio, já transicionado no 3º ano, já muito feliz comigo mesma. Tive uma conversa com a diretora da escola, no 3º ano, na qual a mesma me falou que nome eu gostaria de ser chamada na chamada da lista escolar. Aline, óbvio. E ela foi lá, depois no 3º ano, de todo o sofrimento, de todas as passagens que eu passei, ela me aceitou e colocou a Aline na lista de chamada. Foi muito importante para mim. O reconhecimento das pessoas que me fizeram sofrer, o reconhecimento daqueles que não me aceitavam e começou a entender. E apesar de tudo, o ensino médio também me deixou boas lembranças e foi importante para minha construção da minha mulheridade. Achei que isso me impulsionou bastante para a mulher que eu sou hoje. A LGBTfobia no Brasil é intensa e real. Em 2019, pelo menos 124 pessoas trans morreram em contextos de transfobia. Não apenas morreram, mas foram
assassinados ou assassinadas. A transfobia não é só dentro da escola, mas sim pelos seus muros e pelos seus arredores. A transfobia mata, a transfobia é crime. Respeite a diversidade. E o que a Aline representa para o mundo? A Aline representa uma mulher em constante desconstrução, uma mulher cheia de sonhos, uma mulher trans com orgulho, uma mulher que está quase se formando em psicologia, uma mulher que tem carteira assinada e uma mulher que quebrou barreiras. E eu digo para você que está no ensino médio, para você que está nessa época escolar, não desista. Não desista que tem um mundo lindo para você. Tem um mundo maravilhoso, cheio de possibilidades.